Amém. Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som Somente Crer. Vamos receber a mensagem desta noite. Amém? Senhor Deus, dê-nos um bom tempo, Pai, e nos ajude. Nos inspiram, nos ungem para falar e para ouvir, receber esta verdade. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco e também em nós, para nos dar, Senhor, esta estrutura de podermos absorver a Tua palavra. É no Teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos se pôr de pés, irmãos, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias. É na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e vamos ler o verso 17. 1 Pedro, capítulo 3, e leremos o verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Lá no vale, passei pelo vale da provação, enfrentei problemas com determinação. Hoje eu ergo minha voz com amor, e a Ti, meu Deus, dedico o meu louvor. Passei pelo vale da tribulação, muitas lágrimas eu derramei, mas alguém por mim cuidou e orou. É você o amigo que Cristo me ofertou.
quiserem levar, desistir de tudo e a Deus deixar. Conte sempre que ao seu lado estarei, seguro sua mão, amigo, e a Cristo o levarei. Lá no vale, com fé e oração, de joelhos na comunhão, Cristo e eu, unidos no amor. Lá no vale me tornei um vencedor. Lá no vale, com fé e oração, de joelhos na comunhão, Cristo e eu, unidos no amor. Lá no vale me tornei um vencedor. Ouvintes amados, todos que estão em conexão conosco pela internet e todos que estão nos ouvindo aqui ao vivo, Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e cada um possa extrair para a sua boa vida espiritual o suficiente das Escrituras. Nós não somos somente uns simpatizantes da Bíblia, mas nós o amamos, a Bíblia. Nós cremos assim, que Deus ele tem dinamizado isto dentro de nossos corações. Então, não é algo para nós que nós fazemos por nós mesmos. Jamais um homem pode fazer isto que nós lemos nessa escritura de 1 Pedro, no capítulo 3, o verso 17. Jamais ele pode fazer isso por si mesmo. E nós não queremos, como cristãos, crentes verdadeiros, genuínos, fazer essas coisas por nós mesmos. Não temos necessidade disto. Não precisamos. E outra coisa, não tem jeito, né? De você fazer isso por si mesmo. Uma vez que você é nascido do Espírito, batizado neste corpo de Cristo, não tem jeito de você dizer assim: Senhor, eu vou te colocar ali num canto, e o Senhor não precisa fazer nada, eu vou fazer.
para começar, o verdadeiro Filho de Deus, ele nasceu dele. Ele é uma parte dele. Ele vive por ele e através dele. Ele é tudo Deus vivendo na sua vida. Independente de suas falhas, de suas fraquezas, de suas debilidades, que é uma coisa que não tem nada a ver com o seu status, com o seu cenário, que você está manifestando aqui no mundo. Quando chega a este lugar de que você sofreu e passou por esse processo de uma regeneração. Então, ele disse, porque melhor é que padeçais fazendo bem. Se a vontade de Deus é assim o quer, do que fazendo mal. Haja visto, amados, que um verdadeiro crente, ele sente mal de fazer o mal. Não é mesmo? Ele só sente bem quando ele mesmo leva prejuízo, ou quando ele faz aquilo que é correto. Por isso que o nosso Senhor, ele chegou a dizer, através de Paulo, que é melhor você perder do que você ganhar. Isso dá uma qualidade para esse crente, esse filho, uma característica de cordeiro, de ovelha. Porque a ovelha, ela cede os seus direitos, não fazendo isso por caprichos próprios, mas ela faz isso por natureza. A natureza dela é de ovelha, é de cordeiro. Ela cede os seus direitos. Correto? Oxalá que cada um de nós pudéssemos ver assim as Escrituras desta maneira. A Bíblia, a mensagem. E nós sofreu dano do que fazer mal ou fazer outros sofrer. Ainda esse apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 1, o verso 17 também, você vai ver como que ele diz essas palavras com muita propriedade, com muita confiança. Ele disse: se invocais por Pai, aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, o conteúdo desta escritura que lemos aqui, verso 17,
da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, é as nossas vidas aqui, em trânsito. Estamos de passagem. Nós não somos deste mundo. Como o mundo também não é nosso. Nós somos como estrangeiros, forasteiros, porém, concidadão da família dos santos. Temos um só Pai, temos uma só fé, temos um só Senhor e temos um só Deus. Estava vendo como que isto é tremendo. O cristão, ele cede os seus direitos para não deixar com que ele fique com uma consciência pesada. Você sabe que é um dos sentidos mais profundos que nós temos, é a nossa consciência. Nós vamos ver que o apóstolo São Paulo, ainda dentro desse prisma, dessa linha, em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, ele diz bem assim: a ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Irmãos, quem é que está falando isto? Você diz, é Paulo. Não, não é Paulo. É o Espírito Santo, é Cristo, usando a boca deste apóstolo. Ele simplesmente é um vaso que Deus selecionou para usar. É Deus falando. Estas palavras é Deus. Então isso deve a cada um que, em verdade, ama e deseja gozar uma vida melhor, ele deve olhar para isto e ver que Deus está lhe instruindo. Vejam, ele disse: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agora, se estiveres em vós, o que é isto? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, vivendo na sua vida, agindo, atuando e se comportando desta maneira. E você vai ver que ele disse: não vos vingueis a vós mesmos. Isso não é a palavra de um homem. A palavra, um homem em si mesmo, no seu espírito, na sua velha natureza, a primeira coisa que ele fala é isto: ele deve morrer. Ele deve sofrer uma penalidade máxima. Isto é o homem.
Mas o Espírito de Deus não. Ele está mostrando isto aqui: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aí ele encerra assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Fogo é o Espírito Santo na sua vida. Ele é um fogo. Vejam, não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu olho nisto, irmãos, assim. Eu tenho a minha opinião. Eu creio que o verdadeiro cristão, ele é um homem ou uma mulher perfeito. Perfeito. Ele não tem jeito de agir o contrário dessas coisas. Não. Porque a vida de Cristo vivendo nele o conduz. Não só uma vez, mas toda a sua vida, todo o seu caminho. Correto? Então nós devemos observar que esse homem, ele é um homem perfeito. Como disse Paulo a Tito, no seu capítulo 2, no verso 2, eu fiquei observando esta instrução de Paulo a Tito, como que ele disse para ele, isso não foi só para Tito, isso é para todos os filhos de Deus, porque a Bíblia é para toda a era da igreja, todo tempo que há uma era, há um eleito, há um predestinado. Paulo falou, disse assim, os velhos que sejam sóbrios, graves. Agora, o que quer dizer sóbrios? Controlado. Controlado. Honesto. Não andar meio oscilante, para lá e para cá, uma hora está bom, uma hora está ruim, como um bêbado hoje e amanhã está sadio. Não é assim. Sóbrio é um domínio que você possui, e aquilo não é simplesmente uma vez na vida, mas é para sempre. É sóbrio. Grave. Que é isso? Eu fiquei observando, eu fico curioso com essas palavras. Eu sou um analfabeto, eu não conheço muito bem, e às vezes eu devo buscar o pai do burro. E o pai do burro, você sabe, é o dicionário. E lá então eu fiquei muito curioso com isso e eu busquei. E eu vi que esta palavra grave é um adjetivo. Vejam, de dois gêneros. E ele disse isso, pesado. Grave é pesado. Agora eu não estou dizendo que é gordo, musculoso, o homem grande. Não é isto. Pesado é dentro
dentro da visão do Espírito. A revelação é um homem que vive através do amor divino. Ou seja, o amor divino é o seu governante. Este homem, as suas palavras elas são medidas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos tem dito estas palavras. Porventura pode dar uma árvore boa o seu fruto mau? Uma árvore má o seu fruto bom? Ou pode tirar um homem bom do seu tesouro coisas más? Ou pode tirar um homem mau do seu tesouro coisas boas? Ele voltou e disse: pelas vossas palavras vós sois justificados, pelas vossas palavras vós sois condenados. Então são isto, irmãos, um homem de peso, uma mulher de peso, é aquele homem nascido de novo, gerado de Deus, cheio do Espírito. Correto? Vejam, poderoso e ascuspecto, sério, distinto, nobre, doloroso. É um posicionamento do Espírito Santo no homem, e não um posicionamento natural deste homem. Em cita, este homem, ele é um cristão que está baseado não em emoção, não em sensação, não em religião, mas ele tem um vínculo que é chamado o vínculo da perfeição, que é a caridade. O Espírito Santo lhe conduzindo. Por isso que ele disse: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Agora, quem pode ser assim? Eu pergunto. Porque essas características, elas não é uma característica natural. Elas são uma característica do Espírito. E nós precisamos, para termos isto, reconhecer que somos filhos e filhas de Deus. É necessário que nascemos de novo, não é mesmo? Para podermos chegarmos a esse nível, esse patamar, a esse lugar, que quem te levanta acima de qualquer circunstância, ou de qualquer sensação, emoção, arrepio, e te posiciona nesse lugar de firmeza, é Deus. É Deus. Por isso que a coisa mais importante é nós reconhecer que tipo de espírito que nós temos. Que tipo de unção que nos ungem e que nos inspira. Para podermos chegarmos a ser isto.
Porque Deus não olha, irmãos, Deus não olha o seu lado exterior, as suas falhas, as suas fraquezas, e nem olha o que você faz por si mesmo, de bondade. Ele olha o que Ele faz por você e o seu sangue sobre você. É isto que Deus faz. Nós podemos ser as pessoas mais fervorosas, podemos ser as pessoas que pertencemos à maior catedral, à maior igreja, podemos ser as pessoas mais sábias, mais esperta, mais inteligente que pode haver, as pessoas mais extrovertidas, as pessoas que na verdade cativam outras pessoas para si mesmo. Diante de Deus isso não funciona. Não funciona. Por isso que nós devemos ser maduros, sóbrios, para saber na verdade se a nossa vida, ela é a vida de Cristo, vivendo em nosso ser, independente de qualquer dessas coisas que eu citei. Se alguém te ama, ou se alguém te odeia, ou se alguém quer ver você bem, ou se alguém quer ver você mal, ou se alguém quer ver você lá dentro do buraco, ou se alguém quer ver você lá em cima, olha, não importa. O que importa para um verdadeiro cristão é saber que o Espírito de Deus habita nele, e que a natureza divina é a sua natureza. Então você não importa o que eles pensam, o que eles falam, não. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito, é o que Ele fala ao seu respeito. Isto é a verdade, é aquilo que Ele diz: por um pouco de tempo. É isso que nos importa. O mundo não nos verá mais, mas vós me vereis. Porque eu habito convosco, estou convosco, tirando todas essas coisas das nossas vidas, fazendo uma limpeza, nos levando àquele lugar de segurança, tirando tudo que é humanismo, tirando tudo que é humano, tirando tudo que é afeto carnal, tirando tudo que é sistema humano, tirando tudo que é exatamente tradição. É o que Deus faz. Ele tira essas coisas de cada um de nós. Por isso que Ele disse que nós não fomos comprados com ouro e com prata, que fomos resgatados da nossa vã maneira de ver, das tradições que recebemos de nossos pais. Essa tradição de nossos pais, irmãos, é o nosso nascimento natural. É esse nascimento natural. Isso é terrível. É uma coisa que impede muito. É uma pessoa que tem essa tradição na sua vida, muito amoroso, é um carisma humano, fora de sério. Isso atrapalha Deus trabalhar. Quando Deus chamou Abraão, Ele separou ele da sua parentela. E quando Abraão se separou, você nunca vai ver na Bíblia
que Abraão voltou a morar com a sua família. Não. Não. Ele obteve o que ele precisava, o que sua alma ansiava e desejava. Ele alcançou na promessa da palavra, de tal maneira que ele não voltou mais atrás. Primeiro, para começar, Deus disse para Abraão: separa Abraão do meio do seu povo, do meio da sua parentela, porque senão a sua fé não vai subir mais do que a fé deles. Ele se saiu daquele meio ali, foi para um povo que ele nunca conheceu, nunca tinha visto, uma terra desconhecida. Separou até do seu sobrinho Ló, que estava junto com ele, que veio naquele momento da manifestação do sobrenatural. É como se você ponhasse um leite em uma vasilha para ferver, e aquele leite ferve, cria uma espuma, e ela derrama, e aquilo ali. Então é a mesma coisa de um crente morno, um crente denominacional, que baseia nessas coisas natural. Quando o sobrenatural manifesta, ele vem pela manifestação do sobrenatural, mas na verdade ele não sofreu uma regeneração. Não. Ele não sofreu um novo nascimento. Ele veio exatamente por influências próprias, por ser crente. É o que aconteceu com Ló. Deus disse: não, Abraão, eu não chamei Ló, não, eu chamei só você. Separa, Abraão, senão eu não posso tratar com você misturado com Ló. Eu não posso. Eu quero tratar somente com você, e só você, somente, Abraão. Vê? E então foi quando Abraão fez aquela proposta para Ló, e disse: Ló, não há pasto para todos os nossos animais, não há água para todos os nossos animais. Entre eu e você, Ló, não está tendo dificuldade, mas entre os nossos pastores está tendo. Então, Ló, se tu escolher o lado esquerdo, eu fico com o direito. Se tu escolher o direito, eu fico com o esquerdo. Veja como que Abraão deu o direito para Ló. Ele não tomou o direito, ele cedeu. A ovelha cede o seu direito, porque ela tem revelação. O cristão tem revelação. Ele sabia que se Ló escolhesse o lado esquerdo, Deus escolheu o direito para ele. Ele sabia que se Ló escolhesse o lado direito, Deus escolheu o esquerdo para ele. Isso é a verdade. Ló escolheu aquelas campinas bonitas e sobrou as colinas, os pedregais para Abraão. E Abraão disse: aqui está a vontade de Deus para mim. E ele se separou. E quando ele se separou, ele teve uma visita de Elohim na sua casa. Aí Deus chegou lá. Oh, como isso é gostoso! Quando nós podemos ter essa visão, que nós temos que ficar sozinho com Deus, e Deus conosco, ser homens restritos, mulheres restritos, cristãos, filhos restritos. Não tem uma coisa melhor, irmão. Não tem. Deus vai e fala com você no silêncio, nas madrugadas, nos momentos difíceis, nas horas fáceis. Ali o Espírito Santo desce, e você é abençoado. E você não tem mais saudade de parente, de amigo. Você tem uma saudade, mas uma saudade de voltar para o lugar de onde você saiu. É um filho, é uma filha. E você corta toda ocasião. Por quê? Você nasceu
de novo. É um filho, é uma filha. É-vos necessário nascer de novo. Eu não tenho outras coisas a dizer, irmãos. Para mim, a verdadeira palavra é o novo nascimento. Quando você nasce, você é um filho. E o novo nascimento não vem por emoção, não vem por sensação. O novo nascimento é nojento. É imundo. O novo nascimento é uma separação. O novo nascimento é cortando o umbigo. Mas enquanto você está envolvido no meio de tudo, você está numa escuridão. Você está em trevas. No meio de lambança, você está em trevas. Mas quando você nasce de novo, você conhece um outro mundo. Não é mais o mundo que você vivia, agora é um outro mundo. Você conhece o mundo invisível, que os olhos naturais não vê. É o mundo do Espírito Santo. É o mundo que Jesus vive. É o mundo que Cristo vive. É esse mundo invisível. Você passa a ter os olhos para olhar o invisível, que os outros não vê. É uma revelação. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele agradeceu o Pai, na sua oração, Ele disse: graças te dou, Pai. Graças te dou, Pai. Ele exultou no Espírito e disse: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos seus pequeninos, às suas criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Deixa. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele não vai revelar se não for um filho, se não for um atributo dele. Tem que ser uma parte dele. Esse filho tem que ser eleito, predestinado, chamado por Deus antes da fundação do mundo. Ele não tem dificuldade para obedecer a palavra. Ele é uma descendência, uma semente de Abraão. Não é mesmo? Deus fala, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Fala. Ele baseia a sua vida em uma só coisa: na palavra. A sua fé está descansado na palavra. Não me importa o que vai, o que vem contra, o que vem a favor, para ele não muda nada. E se você observar, não é assim com o crente nominal. Ele é muito oscilador. Ele oscila tão fácil. Aonde o vento sopra, ele vai. É nuvens vazias. E ele baseia a sua fé em qualquer coisa, desde que aquilo te agrada. Isso é a verdade. Aí ele fica todo oriçado, todo agitado. Eu me arrepiei tudinho. Eu me senti aquele arrepio, aquela emoção. E aquilo veio à vontade de falar em línguas. E eu gritei, eu falei. Aquilo era Deus. Bem assim que eles falam. Agora, você pode estar agitado e dizer: sim, bendito seja Deus, aleluia. Eu falei em línguas, eu gritei, eu recebi, aleluia. Isto não significa que você o tem. Não significa. Mas, meu irmão, quando algo desce aqui,
e você se ancora em Cristo, Ele é a palavra, Cristo é a palavra. E então os frutos do Espírito te seguem. Aleluia. E nós sabemos qual que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o pacto do casamento da igreja com Cristo. No Velho Testamento, aquelas mulheres, quando iam casar, usavam um diadema com 9 dracmas. Certo? E todas aquelas dracmas representavam as virtudes que ela possuía para aquele marido. E se ela perdesse alguma dracma daquela, ela era culpada e pegada em falta. Então ela era condenada diante da lei, diante do sacerdote. A nossa aliança de pacto, as nossas dracmas também é estas, irmãos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança. 9 virtudes. São os frutos do Espírito que está morando e vivendo em você. É Ele que produz essas coisas na sua vida. Não é você que produz. É o Espírito que produz. Vejam, por isso que Ele está dizendo, o Espírito te segue. Os frutos do Espírito te seguem. E nós testificamos o nosso Espírito com o seu Espírito, que somos filhos e filhas de Deus. Oh, por favor, tenha isso, meus amigos. Não baseia a sua vida cristã em sensação e emoção, não. Em gritos, ou qualquer outra coisa boa que você pode fazer. Você sabe, vir à igreja é uma coisa muito boa. Estar aqui assentado nos bancos, ouvindo um sermão assim, é uma coisa muito boa, mas não é isto. Você tem que buscar o sentido de você sair de casa, ser impulsionado, chegar aqui, se assentar nestes bancos, ouvir um sermão, ouvir a palavra de Deus. Qual é o Espírito que você veio? Se é o seu Espírito, ou se foi o Espírito Santo que impulsionou a você a vir aqui. Não é mesmo? Eu amo isso. Eu vos amo. Se Deus poupar a minha vida, eu quero ver vocês, olha aqui, ó, enraizado e firmados nessa santa fé, que é uma revelação. Eu não quero ver vocês agitados por cada ventinho de doutrina que venha, e serem sacudidos, e ser comportando de modo duvidoso. Meu Deus. Pavorice. Terem um pouco de sangue em suas mãos, um pouco de geada em seu rosto. Geada quer dizer gelo. Ou alguma outra coisa, e vendo algum tipo de luzes diante de vocês, e algum tipo de coisas egoísta, como a Bíblia diz, ensoberbecido em seu tipo de coisa egoísta, em seu tipo de coração, e nada vendo. Isto é certo. Eu quero que vocês estejam sólidos na palavra, se assim diz o Senhor. Fique com isto, vivam com isto,
Esse é o Urim e Tumim desse dia. E Deus quer que você viva por isso. Se isso não está na palavra, então esqueça disso e vive para Deus. Vivo para Cristo. Vejam, esta é a maneira que nós devemos ser. E se seu coração começar a desviar, você sabe que existe alguma coisa que aconteceu. Volte para o altar e diga: Cristo, renove minha vida, renove a alegria da minha salvação, dai-me esse amor que uma vez eu tinha. Isso está escapando, Senhor. Há alguma coisa que eu fiz, faça-me santo outra vez. Permaneça dizendo: ó Senhor, nada eu poderia fazer, eu não posso parar com isso e tirar aquilo. Eu estou te buscando para que tu tire isso de mim. Senhor, é o que você deve fazer. Eu te amo. Eu te amo. Afasta essas coisas da minha vida, essas emoções, essas sensações, esses arrepios que não tem nada a ver com a palavra. Nada a ver. Essas bobagens que não tem nada a ver. Visão, revelação extra. Você sabe, hoje nós vivemos em um mundo que vive dessa forma. Esses dias eu vi um crente dizendo que Deus tinha levado ele no inferno, e Deus tinha levado ele no céu, e Deus tinha mostrado todos aqueles que não iam no arrebatamento. Meu Deus do céu, que tolice! Que tolice! E Deus não mostra para você um batismo do Espírito Santo? Deus não mostra para você um batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo? Deus não mostra para você o posicionamento de uma mulher na Bíblia? Que coisa horrível, né? Agora, quando é Deus, Deus te pega lá do início, tira do mundo, te traz aqui na palavra, aí depois tira o mundo de você e enche você com o Espírito Santo. E aí então você se torna, não que ele te faz filho, você se torna um filho, uma filha de Deus. Você já era filho desde antes da fundação do mundo. Agora você se tornou um filho, acabou de conhecer a sua posição por nascimento, nascido da palavra, recebendo o Espírito de vida, provando que você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, herdeiros dos céus. Isto é a verdade, amém? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém, amém, graças a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos? Vamos cantar o hino número 379, Amor de Deus. Não sei dizer como pude ser amado por meu Jesus, que morreu pra me salvar. Também não sei explicar sem ter pecado. A triste cruz entregou-se em meu lugar. Grande amor de Jesus, porque quis me salvar. Eu só não sei explicar sem ter pecado. Na triste cruz entregou-se em meu lugar. Agora sei que sou salvo e sou remido. Amor de Jesus, porque quis me salvar. Eu só não sei
explicar sem ter pecado. A triste cruz entregou-se em meu lugar. Quando chegar o momento da partida, eu entrarei no país de eterna luz. Então ali, no fulgor da eterna vida, eu viverei para sempre com Jesus. Grande amor de Jesus, porque quis me salvar. Está além da explicação. Você não sabe explicar. A sua salvação, ela é por graça. É um dom imerecido. A única coisa que você sabe fazer é agradecer a Deus por isto. Então vamos ser sinceros, né? Vamos empregar a Ele tudo o que Ele nos deu, para que então nós podemos ser bem-sucedidos. Eu creio que o maior esforço que um crente faz, e que é bem-sucedido, é esse esforço de servir a Deus. Não é você que faz, é Deus que faz em você. Ainda que alguém possa ter isso como um capricho próprio, mas não é. É o Espírito Santo na sua vida. Creia assim. Creia dessa forma. Deixa Deus te levar. Não procure levar-se a si mesmo. Deixe Deus te conduzir. Às vezes eu fico assim meditando. Me lembro quando eu era um pecador separado de Deus, como uma folha seca, caída da árvore. Um dia como esse eu estava nas festas lá fora no mundo, jogando, bebendo, ou fazendo as coisas erradas, ou talvez até cuidando dos meus próprios negócios. Hoje não. Hoje eu sei o lugar que eu estou. Hoje eu sei o posicionamento que Deus me colocou. Sei a responsabilidade, o peso que tem sobre isto. Você entendeu? Então isso é para quem é eleito, predestinado para a vida eterna. Deus conduz aquele filho, confirma os seus passos e dar a ele aquilo que ele precisa. Isto é a verdade. Não é o que você necessita, é o que você precisa. Deus sabe. E Ele tem te conduzido exatamente no lugar certo para você obter o que você precisa, que é Cristo, a palavra. O resto, irmão, é resto. O resto é resto. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras demais coisas, ele falou acrescentado, mas ele quer dizer é resto. É resto. Você entendeu? As outras demais coisas é isso aqui embaixo. É passageiro, é efêmero. Não vale nada. Vale só para você sobreviver aqui nesse corpo. Somente isso. Até isso Deus, Ele dá para você. É Ele que te dá suas vestes, é Ele que te dá seu sapato, é Ele que dá o seu pão de cada dia, é Ele que dá o seu alimento, é Ele que dá saúde para você ganhar isto, não é mesmo? Então, é acrescentado na sua vida. Vai e não faça as coisas de Deus para você ver.
o chicote de Deus cai sobre você. Sendo filho, ele chicoteia mesmo. Isto é a verdade. Pode deixar tranquilo. Se é um filho, pode deixar que Deus trata com ele. Deus trata com ele, isto é a verdade. Amém? Eu não preciso me preocupar com ninguém. Você não precisa se preocupar com ninguém. Deixa que Deus trabalhe corretamente. Amém. Com as nossas cabeças inclinadas, Pai Celestial, leva-nos em paz. Guarda-nos, protege-nos de tudo que é cruel, que é mau, que é deste mundo. Que o Senhor possa nos estar nos assegurando neste lugar de segurança. E não permitir-nos, Senhor, afastar nem um milímetro disto. Mas manter-me posicionado como filhos e filhas de Deus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. É no Teu nome que o pedimos. Leva-nos em paz. E nos guarde, nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome a proclamar, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar.